tirar o pão da minha dieta para ficar magra? É possível ter um emagrecimento saudável consumindo pães? A gente vai explicar tipos de pão, qual o melhor pão escolher, quais são os substitutos. Pão é melhor que tapioca? Tapioca é melhor que pão? Pão integral é importante? Qual é o melhor pão? Vem comigo que a gente vai falar tudo sobre essa delícia tradicional, né? Que todo mundo ama, mas que para muitas pessoas que querem ficar magras se torna vilão, se torna realmente um vilão mesmo do emagrecimento. Quando o assunto é pão, nós temos que ter primeiro um conhecimento do que é o pão. Qual é a composição? Primeiro, para a gente entender que um alimento é bom ou ruim no tratamento de emagrecimento, você precisa saber qual é a lista de ingredientes desse alimento. Não existe nenhum alimento que seja vilão ou mocinho. A combinação do seu dia alimentar é que vai fazer com que você armazene peso ou que você queime gordura. A queima de gordura e o armazenamento de gordura não depende de uma refeição ou do pão que você consome no café da manhã. Pelo contrário, depende do teu café da manhã, do almoço, do jantar, das quantidades, das combinações, do que você come e quais são os ingredientes deste produto que você está consumindo. Pão caseiro, pão francês, pão de forma, pão de hambúrguer, pão integral, pão de fermentação natural. Meu Deus, quanta variedade de pães. E aí, existe uma substituição saudável para o pão? Eu posso ou não consumir pão no tratamento de emagrecimento? Antes de simplesmente tirar o pão da sua dieta, vamos pensar quantas vezes ao dia você consome pão. Então, quando você vai analisar o seu dia alimentar, que a gente chama de diário alimentar, a gente entende o porquê, muitas vezes, o consumo de pão, a pessoa entende que é ele o grande vilão. Por quê? Porque, na verdade, ele está em vários horários do seu dia. E quando você come o pão várias vezes ao dia, você deixa de comer outras fontes alimentares. Muitas vezes o seu metabolismo está lento, você está emagrecendo pouco, ou você está só engordando de forma muito rápida, e você não sabe o que está acontecendo. Quando você coloca no papel o que você anda consumindo, você consegue enxergar, porque o beliscar engorda. Aquele pouquinho que você come, aquele pedacinho, aquela frutinha, tudo que você coloca na sua boca, ele tem um processamento, uma digestão, uma absorção. Então tem um finalmente aí. E aí muitas vezes as pessoas beliscam o dia inteiro e não se lembram que comeu esses alimentos. Eles nem se lembram, entendeu? Aquilo passa despercebido. E o que acontece? Ela pensa, mas eu não estou comendo nada e estou engordando. Mas será mesmo que ela não está comendo nada? Ou ela está desconsiderando os beliscos, os belisquinhos, né, durante o dia? Então vamos fazer um raciocínio comigo. O que você comeu hoje no café da manhã? Desde a hora que você acordou. O que você colocou na sua boca? Coloque no papel. Tanto o alimento quanto a quantidade, tá? E também a água que você consumiu desde a hora que você acordou. Na hora do almoço, nos intervalos, até o presente momento. Nesse dia, tudo que você comeu. A grande sacada de comer tudo que você gosta, inclusive o pão, é pensar no seu dia alimentar completo. Então, o que acontece com o dia alimentar de um brasileiro? Normalmente ele acorda cedo, come pão com margarina, leite com café. No meio do dia, ele dá uma beliscadinha numa bolachinha água e sal ou numa bolachinha fit, né? Chega no almoço, ele mistura várias fontes de carboidrato: arroz, macarrão, batata, mandioca em um mesmo prato. Depois do lanche da tarde, ou ele consome, repete igual do café da manhã, ou ele come um pedaço de bolo, o que tiver pela frente. E no jantar, normalmente ele repete o almoço. Quando nós pensamos desse dia alimentar tradicional de um brasileiro, nós entendemos que em todas as refeições, o macronutriente principal é o carboidrato. E o carboidrato, ele não é o vilão. Porém, se você só consome carboidrato e esquece dos outros macro e micronutrientes, isso se torna um problema. Então, se você comeu carboidrato em todas as refeições e ele foi em maior quantidade, isso significa que esse cardápio vai favorecer o seu ganho de peso. Porque o carboidrato, ele é um alimento energético e muitas vezes de alto índice glicêmico. O índice glicêmico do carboidrato é o que vai definir se você vai ganhar peso ou não.
Por isso, nós entendemos que o carboidrato é sim bem-vindo na sua alimentação, desde que seja um carboidrato de baixo índice glicêmico. O carboidrato de baixo índice glicêmico são os carboidratos que vêm junto com fibras. Então, ele vai ser absorvido, digerido e absorvido mais lentamente. A fibra, ela atrasa a digestão e é absorvido mais lento. Já o carboidrato simples, então você tem que entender o que é o carboidrato, que é um macronutriente fundamental para a geração de energia, os tipos de carboidrato: carboidrato simples, carboidrato complexo. Os carboidratos complexos são os carboidratos que vêm da natureza. Eles vêm com a fibra. Eles vêm do jeito que veio, ele vem íntegro. E os carboidratos refinados são carboidratos que inicialmente eram complexos e foram passados por essa indústria, refinados, e se tornaram esse carboidrato refinado, sem fibras. Um exemplo legal é a mandioca. Então você compara uma mandioca, do jeito que você consome, um pedaço de mandioca. Ele não é fibroso, ele tem carboidrato, mas ele é fibroso. Tem muita fibra. Então tem médio índice glicêmico, né? Uma mandioca. Já uma farinha de mandioca ou a tapioca, ele tem alto índice glicêmico. Quando você consome a tapioca ou a farinha de mandioca, a sua digestão e a sua absorção daquele carboidrato vai ser rápida. Sendo rápida, vai te dar esse pico de glicose, que induz aí a produção de insulina para captar a glicose. O aumento excessivo do consumo desses alimentos, de forma desmedida, vai fazer com que essa produção de insulina seja constante, se tornando resistente, e isso favorece o seu armazenamento de gordura, porque a insulina é um hormônio aí que é fertilizante da gordura, né? Ele ajuda você a acumular gordura. A insulina é um hormônio maravilhoso, mas quando ele normalmente produzido e desempenha a sua função. Quando você começa a consumir excesso de glicose, ela começa a produzir excesso também de insulina, e aí você ganha peso. Ok? Até aí você entendeu, né? A questão é, quantas vezes ao dia você consome carboidratos refinados? A maior parte dos pães são feitos de carboidratos refinados. E aí a questão, a farinha de trigo. Inicialmente o trigo é um carboidrato, mas o trigo é um carboidrato complexo. A farinha de trigo é um carboidrato simples. A farinha de trigo é um problema, já o trigo não, ok? Por isso a questão, Nutri, então realmente tudo que é de farinha de trigo refinada, tudo que é refinado, eu tenho que excluir da minha vida? Depende muito do que você comeu nas suas refeições. Não é uma refeição que muda o seu jogo, é o seu dia alimentar completo. E depende muito também da estratégia que você está usando para o emagrecimento. Depende da fase que você está vivendo no emagrecimento e da estratégia, você precisa reduzir o consumo de carboidratos refinados e aumentar o consumo de gorduras boas, proteínas, fibras, para que você favoreça a sua queima de gordura, ok? Então, antes de pensar em tirar o carboidrato, em tirar o pão, você precisa entender o que você tem que incluir na sua dieta. Então, pensando comigo no seu dia alimentar, quantas vezes por dia você consome carboidrato refinado? Que é a farinha de trigo, ou a tapioca, ou a farinha de milho, ou a farinha de mandioca, ou o arroz, ou o fubá. Todas essas farinhas de cereais, ou pães, ou bolacha, ou bolo, ou alimentos que são feitos dessas farinhas, são carboidratos refinados. Quantas vezes ao dia você consome? Se você consome uma vez ao dia, ou no máximo duas, ok. Se eu comi um carboidrato no café da manhã, eu repeti ele no lanche da tarde, eu substituí o jantar por outro pão, será que isso vai me fazer bem? Independente do pão, porque tem substituições que são o maior fracasso. Por exemplo, trocar o pão francês pelo pão integral. É trocar 6 por meia dúzia. Pelo seguinte momento, e se a gente for trabalhar a tabela nutricional de um pão integral e a tabela nutricional de um pão francês, você, leigo, vai achar o seguinte: um pão integral tem mais fibras, então ele tem baixo índice glicêmico, ele vale mais a pena do que um pão francês. No meu ponto de vista, e cada um pensa de uma forma, quando você investe o seu dinheiro, que é muito mais caro, num pão integral, você está, primeiro, consumindo um alimento ultraprocessado.
Porque o pão integral, diferentemente do pão francês, não tem só farinha de trigo, água e fermento. Ele tem aditivos químicos. Ele é usado a farinha de trigo integral muitas vezes, mas muitas vezes é 50%, 25%. Mas considerando que você vai comprar um pão integral de excelente qualidade, que é feito 100% de farinha de trigo integral, em comparação com o pão francês, para que você fique magra, é trocar 6 por meia dúzia. Simplesmente é. Por quê? Porque você está pensando num alimento isolado. Eu conheço muitas pessoas que investem em pão integral e, por ser integral, acham que podem consumir 4 a 6 fatias de pão integral por dia. Toda vez que você come pão integral, você se acha no direito, é integral, então eu posso substituir o jantar por ele, eu posso tomar no café da manhã, no lanche da tarde. E o que acontece? Você esquece das gorduras, das fibras. E na combinação dos alimentos, quando você come um pão francês e um pão integral, o índice glicêmico dele, a diferença é tão pequena que não vale a pena. O custo-benefício não compensa no emagrecimento. Além de você estar achando assim que, se achando, tô podendo, né? Pão integral, então eu posso comer à vontade. E aí você acaba ganhando peso. Outro ponto, o prazer em comer. Eu acho que vale muito o prazer. Já que você vai comer um pão, você está com vontade de comer o pão que você está acostumado a vida inteira. Quando você troca por um integral porque você precisa emagrecer, você já troca comendo uma coisa que você não gosta tanto. E imagina isso que você já nem gosta tanto, não fazendo diferença nenhuma no teu processo de emagrecimento. Primeiramente, você tem que ler a lista de ingredientes. Ele tem que ser o primeiro item da lista de ingredientes. E a lista de ingredientes, pessoal, não é aquele rótulo bonito, não. Lista de ingredientes é o que vem letrinhas bem miudinhas atrás da embalagem, né? Você tem que colocar um óculos ou uma lupa para enxergar. E quando você vai ver a lista de ingredientes de um pão, você não vai encontrar ali só farinha de trigo, açúcar, sal e fermento. Você vai encontrar aditivos químicos e aí, às vezes, eles acrescentam um pouco de fibra, o que eu acho que não vale a pena. Porque já que você está com vontade de comer o pão, você pode comer o pão e você mesmo acrescentar nesse pão alguma fibra ou alguma proteína. Por exemplo, consumir um pão com queijo, consumir um pão com ovos, consumir um pão com manteiga. Aí vai entrar na balança da mesma forma do que aquele pão integral preto, né? Sem gosto, que você não gosta de comer, que você come pensando só no emagrecimento. Porque vamos combinar, né? Ninguém come pão integral porque gosta. A pessoa consome pão integral porque pensa que vai ajudar no seu processo de emagrecimento. Vamos pensar em mais uma comparação aqui, que é verdadeira e você precisa entender. O pão versus tapioca. A tapioca, você tem que entender que é a farinha, o amido da mandioca. A mandioca é um alimento integral, né, que tem fibras. Já a tapioca é a goma da mandioca. Ela tem alto índice glicêmico também. Quando nós comparamos com o pão feito de farinha de trigo branca, tem alguns pontos que são importantes. A tapioca é feita a partir da fécula de mandioca. O pão é feito da farinha de trigo. Nesse ponto, eu acho a vantagem a tapioca. Por quê? Não tem glúten. O glúten é uma proteína que, para quem quer emagrecer, pode ser inflamatória para o seu intestino. E se você excede na quantidade de glúten, prejudica sim o seu emagrecimento. Mas não é um pãozinho de vez em quando que vai ser o problema. Mas no ponto de pensar sobre o glúten, eu escolheria a tapioca. Ambos, tanto o pão como a tapioca, são fontes de carboidrato, fornecem energia para o seu corpo. Tanto a tapioca como o pão branco possuem alto índice glicêmico. Opa, como assim? Tapioca não emagrece, Nutri? Gente, porque do jeito que a gente vê as pessoas falarem da tapioca, a gente pensa que a pessoa pode comer tapioca que ela vai emagrecer. Não existe isso. Tapioca é um alimento feito de carboidrato, assim como o pão. E se você consumir tapioca no café da manhã, no lanche da tarde e no jantar, vai ter o mesmo efeito de você consumir pão de manhã, pão no lanche da tarde e pão no jantar. É trocar 6 por meia dúzia. Então, por isso você tem que se preocupar, tá? A questão é, tanto a tapioca quanto o pão branco têm alto índice glicêmico. O que significa? Os dois vão ser digeridos pelo nosso organismo e absorvidos rapidamente. Porque os dois são feitos de alimentos refinados.
O pão do trigo refinado, fez a farinha de trigo, a tapioca da mandioca, que foi refinada também para fazer a goma de tapioca. Ambos, tanto o pão como a tapioca, são pobres em micronutrientes, vitaminas e minerais, porque são alimentos processados. Por que eu acho que num cardápio de emagrecimento tem que evitar ao máximo tanto o pão quanto a tapioca? Não é devido ao carboidrato, é devido a ser um alimento pobre em micronutrientes. Essa é a questão. Uma pessoa desnutrida é uma pessoa que ganha peso, concorda comigo? Então, o que falta para a pessoa que está engordando é vitaminas, minerais. Se ela consome muito pão ou muito tapioca, ela vai estar consumindo alimentos que dão saciedade, que dão energia, mas que são super pobres. Porque o pão e a tapioca, eles são alimentos pobres, pobres em micronutrientes, pobres em fibras, pobres em proteínas, pobres em gorduras. E é por isso que eles podem prejudicar o tratamento do emagrecimento. Então, substituir um pelo outro dá na mesma num tratamento para ficar magra. Agora, isso não quer dizer que você não possa comer. Isso quer dizer que você tem que colocar uma vez no seu dia. A única diferença mesmo entre eles, né, não é a fonte de proteína, não é a fonte de gordura, é o glúten mesmo, né? Então é essa questão que é a maior. Então fica bem tranquila quanto a isso. Algumas dicas que eu queria dar para vocês é o seguinte: para comer o seu pãozinho francês em paz, sem culpa, sempre combine com uma proteína, ou com ovo, ou com queijo, para que a digestão seja mais lenta. E para comer a tapioca, recheie também com o queijo. Faça uma crepioca, que vai a goma de tapioca, mas vai o ovo junto. Você vai dar nutrientes para o seu carboidrato. Toda vez que você vai comer um carboidrato no tratamento de emagrecimento, tanto pão como tapioca, você tem que nutrir esse pão. Então você tem que colocar uma gordura boa, você tem que colocar uma proteína junto na sua receita, que aí vai começar a melhorar, você vai começar a perder peso. Agora, outra troca, gente, outra escolha que não é nada inteligente é o pão de forma. Eu já vi muita gente me falar, eu não como pão francês, eu como só pão de forma, Nutri. Eu falo, pelo amor de Deus, o que tem a ver o negócio ser feito na forma ou ser o pão francês? Qual é a diferença entre o pão francês e o pão de forma? Muitas pessoas preferem consumir o pão de forma no lugar do pão francês. Por exemplo, por achar aquela opção saudável, light. Tem muito pão de forma que vem escrito fit, saudável, light. Cuidado com esses rótulos provocantes, com esses rótulos que te chamam atenção. Esses rótulos só querem que você consuma mais. Muitas vezes eu vejo um pão, né? Pão light. Aí a pessoa fala, isso aqui é light. Vamos mandar ver nesse pão. Light em quê? Muitas vezes é light em sódio. O que tem a ver com emagrecimento? Nada. Então, quando a gente compara os dois produtos, a gente verifica o contrário. O pão de forma traz os ingredientes 4 aditivos químicos. Olha só. O açúcar é o segundo ingrediente mais presente no pão de forma e muitas vezes, inclusive, o pão de forma integral. Enquanto no pão francês são só apenas 5 ingredientes. O sal é o quarto ingrediente do pão de forma e o último do pão francês. Então, quando você vai consumir um alimento para emagrecer, você tem que pensar nele o mais natural possível. Um pão francês, ele tem o quê? Farinha de trigo, que tem glúten, que é refinado, não é bacana você consumir toda hora. Água, fermento biológico, açúcar e sal. Mas o pão de forma, pessoal, tem farinha de trigo, tem açúcar na sua composição, tem gordura vegetal hidrogenada, tem sal, tem emulsificante. Porque vocês acham que ele fica fofinho daquele jeito? Por quê? Tem emulsificante. E além disso, tem lá vários nomezinhos que você não conhece, né? Lactato de soja, lectina de soja, conservante. Se não tiver uns nomes complicados que você não conhece, foge, foge. Porque se você não está conhecendo os nomes do alimento que você está levando para sua casa, você acha mesmo que o seu fígado, o seu intestino, o seu organismo vai reconhecer? Esse alimento entra no seu corpo e entra não como alimento, entra como aditivos alimentares, que aí sim pioram o seu emagrecimento. Por quê? Porque além dele ter alto índice glicêmico, ele vai deixar o teu metabolismo lento, vai intoxicar o seu fígado. Entenderam? Agora, vale a pena, pensando nisso tudo, vale a pena investir num pão de forma? Vale a pena investir num pão integral? Ou vale a pena pensar no seu dia alimentar, implementar cores, gorduras, proteínas
E quando eu for comer o pão, que eu, de verdade, se você comer pão toda hora, você não vai emagrecer, mas você não precisa tirar completamente. Quando eu for comer o pão, eu comer o que eu gosto. Então, se eu gosto do pão francês, opa, uma vez ao dia eu vou consumir o pão francês, sempre associado com as gorduras e as proteínas, como a Nutri me ensinou. E nas outras refeições, eu vou dar aquela reduzidinha no carbo, nos carboidratos refinados. E aumentar gorduras, proteínas, fibras. É mais importante você aumentar do que você reduzir a questão do pão, ok? Então, a questão não é o primeiro problema o pão. Organiza o seu dia alimentar. Coloca no papel um diário alimentar do seu dia. Enxerga quais são as fontes de carboidratos, proteínas, gorduras e fibras você está colocando no seu dia. Aí, quando você colocar no papel, você vai ver que você está consumindo muito mais carboidrato do que os outros. E aí você vai fazer essa troca inteligente, essa escolha inteligente, que é na maior parte das suas refeições consumir fibras, gorduras e proteínas e carboidratos complexos. E naquela exceção, você pode comer o que você gosta. Outro ponto muito importante da nossa aula de hoje sobre escolhas inteligentes e sobre o pão é o pão de fermentação natural. Tá muito na moda agora o pão de fermentação natural, não é mesmo? E um dos problemas do pão é a digestibilidade, não é só o emagrecimento. Por exemplo, eu tenho um problema com a digestão mais lenta. Se eu consumo pão de farinha de trigo, se eu consumo glúten, a digestão é muito lenta, eu tenho gases, meu intestino prende, eu não tolero o glúten. Eu não tenho doença celíaca, mas eu não me sinto bem com glúten. Distensão abdominal, gases. Então, toda vez que eu consumo farinha de trigo, eu sinto isso. Já o pão de fermentação natural, a maravilha dele é isso. Porque, como ele é um fermento natural, já é um pouco mais degradado. A hora que a gente consome, a digestibilidade dele é mais rápida, ele é digerido mais rápido. Então, o pão de fermentação natural, por não ter o fermento e por esse processo que é feito esse fermento natural, que é através de uma mistura, né, de água, farinha e açúcar. Coisa simples. Ele proporciona um ambiente ideal para a proliferação de bactérias benéficas para o nosso organismo, provocando aí o fenômeno da fermentação. Assim é formada as iscas, né, para fazer as receitas dos pães de fermentação natural crescer. Uma forma totalmente natural e artesanal. Então, o pão de fermentação natural, ele é um pão produzido através da mistura de água e farinha. Proporciona esse ambiente adequado, né, para a formação dessas bactérias boas. E como prolifera essas bactérias e acontece o processo de fermentação, e esse pão é feito a partir dessa fermentação, quando a gente consome aquele pão, a digestão é melhor, a absorção é melhor, tá? Mesmo ele sendo feito também de farinha de trigo. Essa que é a diferença. E por isso também ele tem menor índice glicêmico comparado com o pão francês. Então, entre um pão francês normal e um pão de fermentação normal, feito de farinha de trigo, o pão de fermentação natural, ele tem uma digestibilidade melhor, uma absorção melhor e um menor índice glicêmico, além de não utilizar nenhum conservante, ok? E então ele é melhor do que o pão francês, ok? Mas, para o emagrecimento, se você consumir também só pão de fermentação natural o dia inteiro, você não vai emagrecer também não, tá? Então, pode fazer parte da sua vida, tanto o pão francês como o pão de fermentação natural, poucas vezes ao dia, né? Não pode ser o tempo todo. Mas se for para escolher qual é o mais saudável, o pão de fermentação natural, feito com farinha de trigo integral natural, caseiro, né? Que não seja industrializado, porque é adicionado gordura vegetal, hidrogenada, é adicionado emulsificante, aí já atrapalhou todo o negócio, ok? A gente tem que entender os tipos de farinha. Tipos de farinha. A gente tem diversos tipos no mercado: farinha de trigo, trigo integral, aveia, amêndoas, farinha de coco, centeio, farinha de milho, farinha de mandioca. O que é a farinha do alimento? É o alimento refinado. Então, consumir o milho com aquela película que tem em volta dele, que é a fibra, é completamente diferente de consumir o fubá.
Porque o fubá, ele é refinado, ele vai ser a absorção mais rápida. Mas o fubá, ele não tem glúten. Eu acho o fubá uma excelente opção para fazer pãozinho em casa, para fazer uma broinha em casa. Por não ter glúten é o que eu gosto. Mas se você consumir muito, ele é refinado também. O mesmo do farinha de trigo. A farinha de trigo integral, 100% é difícil da gente achar. Mas mesmo se você achar, tem a questão do glúten. Então eu não gosto muito dessa opção para o emagrecimento. O processo de refinamento das farinhas é o grande responsável pelos problemas causados por ela. Porque o milho não é o problema, a mandioca não é o problema, o trigo não é o problema, a questão é a farinha desses alimentos, né? Que são refinados. Então, uma regrinha que vale ouro para você, prefira sempre os alimentos in natura. Ao invés de você comer um pedaço de bolo de fubá, dia que você tiver com vontade de comer, beleza. Mas na maior parte dos dias, que tal você comer um milho cozido no lanche da tarde? É tão gostoso. A gente precisa começar a fazer trocas inteligentes. Ao invés de comer uma broa, uma quitanda, um pão, que tal comer mesmo o alimento mesmo, né? O milho, ou a mandioca, ou a batata doce. Por que não? Ah, porque, nossa, mas eu vou tomar com café um pedaço de batata doce? Eu prefiro um pão. Você prefere porque é cultural. Porque, na verdade, é super normal você comer um pedaço de milho, um pedaço de batata doce, um ovo, em qualquer horário do seu dia, inclusive nos lanches. Na hora que você tem fome, comida. E não alimento processado e refinado, né? E fique muito atento aos rótulos. Então, por exemplo, temos vários substitutos de pães para o café da manhã e da tarde. Você tem que substituir todo dia? Não. Mas se você realmente quer emagrecer, você precisa incluir no seu café da manhã gordura boa, proteína. A questão é que a gente saber, existe vida além do pão. O pão é um alimento culturalmente maravilhoso. Você pode incluir na sua rotina uma vez ao dia, sempre combinado com um ovo, com um queijo. A questão é, você não pode viver de pão, comer pão cedo e de tarde e substituir refeição por pão. A pior ilusão é você não jantar um prato de arroz, feijão, carne e vegetais e fazer um lanchinho com um sanduichinho natural de pão integral, com uma panquequinha daquela fit lá do mercado. Isso é ilusão, porque a diferença é grande. Você, quando consome um prato de refeição, você nutre o seu corpo, você tem baixo índice glicêmico, você acorda no outro dia com energia, com menos fome, com menos ansiedade, você modula mais seus hormônios porque você consumiu fontes de vitaminas e minerais. E quando você come um lanchinho ou uma bolachinha abissal, que dá na mesma aqui da história do pão, você não está consumindo nada a mais do que carboidrato refinado. Uma alimentação pobre. Então, só pensando em todos esses pontos, vocês concordam comigo que simplesmente retirar o pão é uma escolha nada inteligente? E que uma escolha inteligente para o emagrecimento é você pensar no seu dia alimentar, incluir fontes de gorduras, proteínas, fibras, e quando tiver com vontade de comer o pão, come o pão que você quiser. Agora você tem conhecimento e não vai ficar se iludindo com o pão integral, com o pão de forma, com a tapioca, achando que esses alimentos são emagrecedores, porque não são. Todo mundo gosta de pão. E é normal gostar de pão. Tem dia que dá vontade de comer, porque desde criança a gente é acostumada com aquilo. E eu não acho que você deve tirar os seus hábitos culturais da sua vida para sempre, que você não consegue levar isso adiante. Você não consegue. Uma boa opção é mais ou menos 80% da sua vida, no café da manhã, você optar, por exemplo, com um iogurte com frutas e aveia, por exemplo, ovo mexido, né? Para quem gosta de ovo, ovo é maravilhoso para comer no café da manhã, pelo menos uma vez por dia. Outra questão, se você vai comer o pão, então consuma uma vez no dia, ou no café da manhã, ou no café da tarde. Nunca substitua refeição por pão. E quando você tiver com desejo real de comer o pão, come sem culpa, come tranquila, consome em paz. Mas não fique investindo o teu dinheiro em farinha de coco, em farinhas caríssimas, em pães caríssimos.
Pega lá, compra uma farinha boa na sua casa, então, uma farinha de amêndoas, que é caro, mas dura ali na tua casa. E coloca lá uma colherzinha junto com o ovo e faz o teu pãozinho. E a tua saúde agradece. São trocas inteligentes nesse assunto do pão. Certo, pessoal? Espero que você tenha gostado, porque aqui a gente abre o jogo e fala tudo o que você precisa saber para esclarecer mesmo todas as suas dúvidas. Viva melhor, viva em paz, viva de forma leve, organizando o seu dia alimentar, tá bom?